A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Eu quero te convidar a você se inscrever no meu canal, a ativar o sininho para você receber todas as notificações de cada vídeo que for postado, a dar o seu like, a dar o seu joinha, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. Também a deixar o seu comentário. Não deixe de deixar o seu comentário, que é muito importante para a gente. Eu quero chegar a 1000 inscritos nesse canal. Essa é a nossa primeira meta e eu conto com a sua ajuda. Me ajude a pregar o Evangelho. Se inscreva no meu canal. Compartilhe os vídeos para que a gente possa alcançar bastante gente e o Evangelho de Cristo seja anunciado. Que Deus te abençoe ricamente. A paz de Cristo. A paz de Cristo, que Deus vos abençoe de maneira rica e abundante. Eu sou o evangelista Leandro Vaz, eu tenho uma palavra do coração de Deus para a vida de vocês, que se encontra em Mateus capítulo 15, versos 7 e 8. No livro de Mateus, capítulo 15, versos 7 e 8, que diz assim: Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quando eu olho para isso, meus amados irmãos, eu vejo Jesus condenando a hipocrisia dos fariseus e dos escribas. E ele está dizendo: este povo aí se aproxima de mim com a sua boca, honra-me com os lábios, mas o coração está completamente longe de mim. E quantos hoje, dentro da igreja, se comportam como fariseus e escribas? Como pessoas que julgam as outras, como pessoas que se acham melhores do que os outros. Porque uma grande característica do fariseu e do escriba é que eles se julgavam superiores aos outros. E quantas pessoas hoje estão dentro da igreja se julgando superiores aos outros, achando que são melhores do que os outros, mas são verdadeiros hipócritas. São pessoas que honram a Deus com os lábios, mas o coração está longe de Deus, cheio de corrupção, cheio de pecado. Quantas pessoas hoje estão dentro da igreja, fazem parte de ministério, se acham melhores do que os outros, julgam os outros, condenam os outros como juízes de causas espirituais. E são pessoas extremamente hipócritas, porque às vezes condenam os outros pelos seus próprios pecados, pelo aquilo que elas mesmo cometem. Então hoje Deus está dizendo, tanto para mim quanto para você, que ele condena veementemente a hipocrisia. Aquele que quer estar perto de Deus não pode ser hipócrita. Aquele que quer estar perto de Deus, andar com Deus, não pode ser falso, não pode ser hipócrita. Deus condena veementemente a hipocrisia. E quantos hoje, dentro da casa de Deus, vivem uma vida falsa, vivem uma vida completamente hipócrita? Falam um discurso e vivem outra coisa daquilo que discursam. Pregam uma coisa, mas vivem outra coisa daquilo que pregam. E aí eu estou falando não somente a respeito daqueles que fazem parte do ministério, daqueles que pregam a palavra, mas também daqueles que fazem parte ali do hall de membros da igreja. São pessoas que estão ali dentro, que estão dizendo para os outros lá fora a respeito do evangelho, falando a respeito da palavra de Deus, mas não vivem a palavra, não vivem o evangelho. São sepulcros caiados. Por dentro parecem belos, por fora parecem belos, mas por dentro estão podres de ossos. Estão cheios de ossos podres. Parecem belos por fora, mas estão cheios de corrupção e pecado por dentro. Então que hoje você aprenda, através da palavra de Deus, que Deus condena veementemente a hipocrisia. Não seja um fariseu dentro da casa de Deus, não seja um hipócrita dentro da casa de Deus, não seja um escriba, fariseu, hipócrita dentro da casa do Senhor, pregando uma coisa que você não vive, anunciando aquilo que você não vive, vivendo uma vida de fachada, vivendo uma vida falsa, vivendo uma vida hipócrita. Deus condena veementemente a hipocrisia. E quantos hoje dentro da casa de Deus falam sobre santidade, mas vivem no pecado, falam sobre fidelidade, mas vivem no adultério, falam sobre bondade, mas são pessoas avarentas, egoístas, gananciosas, que cometem completamente o pecado da ganância, o pecado da avareza, o pecado do egoísmo, que não pensam nos outros, mas fazem um belo discurso dizendo que pensam nas pessoas.
Deus está te olhando, Deus está te vendo, Deus está condenando a sua hipocrisia. Você que fala tanto de santidade, fala tanto de vida reta com Deus, fala tanto de ter uma vida santa na presença de Deus, mas Deus sabe o que você faz em oculto, Deus sabe as coisas que você pensa, Deus sabe as coisas que você deseja, Deus sabe o quanto você faz para prejudicar as pessoas, o quanto você puxa o tapete dos outros, o quanto você apunhala os outros pelas costas, o quanto você tenta abafar as pessoas, o quanto você tenta destruir vidas, destruir famílias, destruir casamentos, ministérios. Deus está olhando para você e está vendo tudo que você está fazendo. Deus está condenando a sua hipocrisia. E hoje Deus está dizendo para você, ainda dá tempo de você se arrepender da sua hipocrisia, ainda dá tempo de você se arrepender da sua falsidade, ainda dá tempo de você se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados a mim e deixar que eu reine de maneira verdadeira na sua vida, porque muitos estão dentro da casa de Deus dizendo que tem Deus, dizendo que tem Jesus, dizendo que andam com Deus, mas são hipócritas e não têm Deus, são verdadeiros falsos, não têm Deus, porque não vivem o que pregam, porque são pessoas que discursam uma coisa, mas fazem outra, são pessoas que abraçam os outros e dizem assim, eu quero o teu bem, que bom que você venceu, que bom que você está bem, eu fico feliz com o teu sucesso, mas é mentira, é hipocrisia, está morrendo de inveja, está morrendo de ciúmes, está doido para ver aquela pessoa pelas costas, e Deus está condenando veementemente a hipocrisia. Cristo está dizendo, este povo me honra com os lábios, mas o coração desse povo está longe de mim. Deus hoje está falando, não adianta você dizer, eu quero Deus, se você não está disposto a renunciar à tua carne. Não adianta você dizer, eu quero Deus, se você não está disposta a renunciar os teus pecados, a renunciar à vontade da tua carne, a fazer a vontade de Deus. Não adianta, não adianta você dizer, eu quero Deus, se na verdade você não abre mão dos teus desejos, você não abre mão das tuas concupiscências, você não abre mão das suas vontades, você é um hipócrita, você é um falso, você é um mentiroso, você é uma mentirosa, se você diz que quer Deus e não abre mão da sua vontade, não abre mão dos seus desejos, não abre mão dos seus pecados para fazer a vontade de Deus. Hoje Deus está dizendo para você, arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados, arrependa-se da sua hipocrisia, arrependa-se da sua falsidade, arrependa-se, porque hoje é tempo de se arrepender. Jesus está voltando e Ele sonda os nossos corações, Ele sonda as nossas mentes, Ele sonda o que está dentro de nós, Ele esquadrinha o nosso coração. O falso hipócrita, ele esconde das pessoas a sua maldade, a sua maledicência, ele esconde das pessoas os seus atos ruins, mas ele não consegue esconder de Deus. Você pode esconder do pastor, você pode esconder da sua família, você pode esconder dos seus irmãos em Cristo, você pode esconder de todo mundo a sua hipocrisia, a sua falsidade, você pode esconder, mas você não pode esconder isso de Deus. Deus está olhando para você, Ele está reprovando a sua hipocrisia, Ele está reprovando a sua falsidade, e Ele está dizendo para você, arrependa-se, arrependa-se hoje da sua falsidade, arrependa-se hoje da sua hipocrisia, viva o Evangelho. Se você falar em santidade, viva a santidade. Se você falar em fidelidade, viva a fidelidade. Se você falar em honestidade, viva a honestidade. Se você falar em amor, viva o amor. Quantas pessoas hoje falam de amor, mas são pessoas que não praticam o amor, porque o amor não pode ser apenas palavras. O amor ele se concretiza com atos, ele se concretiza com atitudes.
atitudes. A Bíblia diz, não adianta você dizer que ama seu irmão e tendo condição de abençoar o teu irmão, deixar o seu irmão sem ser abençoado. Isso é falsidade, isso é hipocrisia. Isso é propagar uma mentira, é dizer que ama quando não ama, porque a gente ajuda quem ama, a gente estende a mão para quem a gente ama, se a gente tem condições de oferecer ajuda a quem a gente ama, e toda a condição de ajuda que a gente pode dar a essa pessoa, a gente estende a mão e dá quando a gente ama de fato e ama de verdade. Mas quantos hoje estão vivendo a hipocrisia, a mentira e a falsidade? Quantos hoje estão dizendo que amam, tendo condição de ajudar quem precisa, quem necessita e não estende a mão, porque são egoístas, porque são gananciosos e porque são avarentos, mas tem belo discurso, tem o discurso do amor, mas tem a vida da hipocrisia e da falsidade. Hoje Deus está dizendo para você, arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados, arrependa-se da sua falsidade, arrependa-se da sua hipocrisia, arrependa-se. Se você disser que ama, ame de verdade. Se você falar em honestidade, seja honesto. Se você falar em santidade, seja santo. Renuncie a tua carne, renuncie os teus desejos, renuncie as tuas vontades. Faça a vontade de Deus. Não viva uma vida de hipocrisia e falsidade, porque você pode esconder a tua hipocrisia dos homens, mas você não pode esconder a tua hipocrisia de Deus. Deus nos chama para viver o evangelho. Deus nos chama para viver a verdade. Deus nos chama para praticar aquilo que a gente prega, para viver o que a gente prega. Se a gente pregar sobre o Evangelho de Cristo, nós temos que viver o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é amor. O Evangelho de Cristo é dizer não ao pecado, é santidade, é retidão. O Evangelho de Cristo é o que nos confronta nos nossos erros e nos nossos pecados, para que a gente se arrependa dos nossos pecados e viva uma vida de acordo com a vontade de Deus. Esse é o Evangelho de Cristo. É esse evangelho que a gente tem que anunciar. Quantas pessoas estão anunciando um evangelho deturpado, um evangelho que não é o evangelho de Cristo, dizendo para as pessoas, vem do jeito que você está e permaneça do jeito que você está, porque está tudo bem para Deus. Não! Deus nos chama a mudança, Deus nos chama a transformação, Deus nos chama ao arrependimento dos nossos pecados. Eu não posso pregar para você se eu não estiver com a minha vida condizente à palavra de Deus. Eu não posso anunciar outro evangelho, eu não posso anunciar outra palavra que não seja a palavra do eterno. A palavra que eu tenho que anunciar não é uma palavra que vai fazer você gostar de mim e você me aplaudir e dizer como foi bom o teu discurso, não. A palavra que eu tenho que anunciar é a palavra do evangelho, que vai confrontar você nos seus delitos, nos seus pecados, nos seus erros, para que você se arrependa de maneira genuína, de maneira verdadeira dos seus pecados, se converta dos seus maus caminhos e viva uma vida que agrada a Deus, fazendo a vontade de Cristo, fazendo a vontade de Deus, deixando Cristo reinar no teu coração, confessando Cristo como Senhor e Salvador da tua vida e vivendo Cristo na sua vida. É essa palavra que eu tenho que anunciar a você, e é essa palavra que tem que ser anunciada nas igrejas. O pastor não tem que estar preocupado em lotar a igreja, o pastor não tem que estar preocupado com quanto vai entrar de dinheiro na igreja, o pastor tem que estar preocupado em anunciar o evangelho de Cristo às pessoas e não trazer palavras bonitas. Palavras bonitas não levam ninguém para o céu, palavras bonitas enganam pessoas, palavras bonitas levam pessoas para o inferno. Nós temos que pregar o evangelho de Cristo, dizer: arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se dos seus pecados, converta-se dos seus maus caminhos, confesse Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, porque Jesus está voltando. Tudo que a gente vê nesse mundo é cumprimento da palavra de Deus, é pai se levantando contra filho, é filho se levantando contra pai, é o amor se esfriando. Hoje na humanidade as pessoas passam umas por cima das outras, puxam o tapete das outras, apunhalam umas às outras pelas costas, se tiver que matar o outro para ter benefício, a pessoa mata. Meus amados irmãos, nós estamos no fim dos tempos, no fim dos dias.
Nós estamos no fim dos dias. Jesus está voltando. Pastores, líderes, pregadores, evangelistas, cumpram cabalmente o seu ministério, preguem a verdade, anunciem a verdade. Preguem que Jesus está voltando e que as pessoas precisam se arrepender dos seus pecados, as pessoas precisam se converter dos seus maus caminhos, as pessoas precisam viver uma vida de santidade e retidão diante de Deus, porque Jesus está voltando e quando ele voltar, se as pessoas não estiverem preparadas, elas vão ficar. Mas aquele que se preparar, aquele que guardar o seu azeite, aquele que se preparar para a vinda do seu Senhor, esse será arrebatado, esse estará com seu Senhor nos ares, para sempre e eternamente. Aleluia! Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Jesus está voltando e nós não podemos nos calar. Nós estamos no fim dos dias. Os valores bíblicos estão sendo lançados no ralo. As pessoas querem mudar a Bíblia. As pessoas querem condenar aqueles que pregam a verdade. Nós temos que ser corajosos, nós temos que ser verdadeiros, nós temos que anunciar a verdade e dizer às pessoas: converta-se dos seus maus caminhos, dizer às pessoas: arrependa-se dos seus pecados, pregar o evangelho da verdade às pessoas para que elas se arrependam dos seus pecados e se convertam dos seus maus caminhos, porque o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E que hoje a gente possa viver a verdade, pregar a verdade e deixar toda hipocrisia de lado, porque Deus não nos chamou para viver uma vida de hipocrisia. Deus nos chamou para viver a verdade do Evangelho. Levante as suas mãos e declare: eu quero viver a verdade do Evangelho. Eu quero viver o Evangelho. Eu quero viver para Deus, eu quero viver para Cristo. Declare isso hoje, com as suas palavras. Declare: eu quero viver o Evangelho, eu quero andar no Evangelho, eu quero viver para Deus, eu quero viver para Cristo, eu quero anunciar o Evangelho e eu quero viver o Evangelho. Declare isso hoje, porque Deus está te chamando para viver o Evangelho da verdade, para anunciar o Evangelho da verdade, porque Cristo está voltando e em breve vai se ouvir a voz do arcanjo, a trombeta vai soar e só aqueles que se prepararam para a volta de Cristo vão subir. Receba essa palavra para a sua vida em nome de Jesus. Eu quero aqui dizer para você, meu amado irmão e minha amada irmã, que Deus quer santidade, Deus quer retidão, Deus quer vida reta, Deus quer justiça, Deus quer que a gente anuncie a verdade, que a gente pregue a verdade, que a gente não viva essa vida aqui na terra preocupado em agradar pessoas, porque importa é agradar a Deus do que aos homens. Importa é agradar a Deus do que aos homens. O apóstolo Paulo, falando aos Gálatas, ele diz o seguinte: se eu fosse pregar aquilo que vocês queriam ouvir, eu não seria servo de Cristo. Então que a gente possa viver a verdade, pregar a verdade, anunciar a verdade, doe o que doer, custe o que custar, que a gente pague o preço que for pela verdade, mas que a verdade seja dita, o evangelho seja anunciado, Cristo seja glorificado e almas se arrependam e se convertam ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Receba essa palavra para a tua vida em nome de Jesus. Eu quero aqui trazer para vocês rapidamente algumas verdades que a Bíblia fala a respeito da hipocrisia. Verdades que mostram os perigos da hipocrisia. Primeiro perigo da hipocrisia: os hipócritas serão retirados do reino de Deus. Olha o que diz Mateus capítulo 13, verso 41. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles removerão do reino tudo que produz pecado e todos que praticam mal. Os hipócritas serão retirados. Os hipócritas serão retirados do reino de Deus. Quem é hipócrita, falso, mentiroso, não entrará no reino de Deus. Que a gente não possa viver uma vida de anos dentro da igreja e não ser igreja. Que a gente não possa viver uma vida de anos dentro de uma igreja
convivendo com pessoas e não ser a igreja de Cristo. Que a gente possa ser a igreja de Cristo. Que a gente possa confirmar todos os dias com Cristo o compromisso que a gente tem com Ele e com o seu Evangelho. Que a gente não viva a hipocrisia, que a gente não viva a falsidade, que a gente não viva a mentira, mas que a gente viva a verdade. Que todos os dias você possa confirmar com Deus e com Cristo o seu compromisso com Ele, o seu compromisso com o Evangelho. Porque é isso que Deus nos chama. Deus nos chama todos os dias ao compromisso com Ele, ao compromisso com o Evangelho. E às vezes é difícil viver o Evangelho, porque a gente é criticado. As pessoas se levantam, o diabo levanta pessoas para nos criticar. Mas a gente tem que ser firme no nosso posicionamento, nas convicções e na firmeza que Deus nos deu a respeito do seu Evangelho. Nós não estamos aqui para viver a onda. Nós estamos aqui para viver o Evangelho. A onda passa. E quem vai na onda do que está acontecendo aí fora, vai ficar. Porque não foi firme no seu posicionamento com o Evangelho. E todos os dias você confirme com Cristo, renunciando à tua carne, renunciando à tua vontade, renunciando aos teus desejos. E que todos os dias você confirme o teu compromisso com Cristo. Todos os dias você confirme o teu compromisso com o Evangelho e anunciar a verdade. Mesmo que a verdade doa, mesmo que você seja criticado e criticada, mesmo que as pessoas virem as costas para você por causa da verdade, anuncie a verdade a essas pessoas. Leve o Evangelho de Cristo a essas pessoas. Não deixe essas pessoas sem ouvir o Evangelho, porque Deus vai cobrar de você cada pessoa que Ele botou no teu caminho e você negou a verdade do Evangelho a essa pessoa. Deus vai cobrar de você. Então, em nome do Senhor Jesus, receba hoje de Deus esse compromisso que Deus mais uma vez está colocando diante de você e dizendo: seja fiel a mim, seja fiel à minha palavra. Não viva para agradar o homem, viva para me agradar. Pregue a minha verdade, mesmo que você seja criticado, mesmo que você seja criticada, mesmo que você seja repelido, mesmo que você seja repelida, mesmo que te virem as costas, não negue a verdade às pessoas, pregue a verdade. Porque senão Deus vai cobrar de você essas vidas, dizendo: eu coloquei diante de você, você quis agradar essas pessoas, não pregou a verdade, e hoje elas estão indo para o inferno, porque eu botei elas diante de você e você negou o seu chamado. Não negue o seu chamado é pregar o Evangelho, pregar a verdade. Os hipócritas serão retirados do reino de Deus. Os hipócritas não estarão no reino de Deus, não estarão no reino de Cristo. Segunda grande verdade, segundo grande perigo, né, que a hipocrisia, sobre a hipocrisia, é que os hipócritas não enxergam os seus próprios defeitos. Os hipócritas não enxergam seus próprios defeitos. Olha o que diz esse texto, Mateus capítulo 7, do verso 3 ao 5. Porque você vê o cisco no olho do teu irmão, mas não repara na trave que está no teu próprio. Hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. O hipócrita, ele adora apontar o dedo e acusar os outros. O hipócrita, ele adora apontar o dedo para falar da falha e do pecado dos outros, mas não enxerga as suas falhas e não enxerga os seus próprios pecados. A característica do hipócrita é que ele não enxerga os seus erros. Ou se enxerga os seus erros, ele coloca os erros dele de lado, porque ele está sempre olhando para a vida dos outros. Ele está sempre reparando a vida dos outros, para apontar o erro dos outros, para apontar a falha dos outros. O hipócrita, ele também é fofoqueiro, porque ele adora falar da vida do outro. Ele adora falar da falha do outro. Ele adora falar do pecado do outro, da falha do outro, e ele não enxerga, não fala a respeito dos seus próprios erros e das suas próprias falhas. Ele está sempre certo. Ele é o dono da verdade.
Ele está sempre acima do bem e do mal. O hipócrita, ele adora ver o erro na vida dos outros, o pecado dos outros, e não enxerga a trave que está no seu próprio olho, porque ele enxerga muito bem o cisco que está no olho do outro, mas não enxerga a trave que está no olho dele. E a trave é muito maior do que o cisco que está no olho do outro. Mas ele sempre faz um grande alarde a respeito do cisco que está no olho do outro, sem enxergar a trave que está no seu próprio olho. O hipócrita, ele é aquele que enxerga o pecado, o erro e a falha dos outros e fala isso para todo mundo. Mas não enxerga os seus próprios pecados, não enxerga os seus próprios erros, não enxerga a sua própria maldade, por isso não se arrepende dos seus pecados, por isso não confessa os seus pecados, porque ele vive apontando os erros dos outros, mas não olha para dentro de si. O que Deus quer de mim e de você é que a gente possa viver a verdade. E por mais que a gente todos os dias esteja ali confirmando o nosso compromisso com Cristo, e esse compromisso é só confirmado quando eu e você enxergamos quão miseráveis e pecadores somos. E confessar diante de Deus, eu erro nisso, eu peco nisso, me ajuda, Senhor, a não errar mais, a não pecar mais. Me ajuda, porque eu preciso da sua ajuda. A pessoa verdadeira, ela não nega os seus erros. A pessoa verdadeira, ela não passa panos quentes nos seus erros. Ela admite os seus erros. E ela admite o quanto ela depende e precisa de Deus para melhorar. A pessoa que vive a verdade, ela prega a verdade, ela anuncia a verdade com amor no coração e não julgando e sentenciando as pessoas como o hipócrita faz. Porque o hipócrita não assume os seus erros, mas quem prega a verdade assume os seus erros. Mas não nega a pregação da verdade, não nega a palavra da verdade. Prega a palavra, dou o que doer, custa o que custar. Esse é o verdadeiro. E ele prega mesmo admitindo que ele erra, que ele peca e que precisa de muita coisa ainda para poder ter uma vida realmente santa e reta diante de Deus, que ainda comete muitos pecados e luta contra esses pecados todos os dias, mas está todos os dias lutando contra os seus pecados, pedindo a ajuda de Deus, e está não negando a verdade, mas pregando a verdade, anunciando a verdade às pessoas que elas precisam se arrepender dos seus pecados. Esse é o verdadeiro, o hipócrita. O hipócrita é aquele que só aponta o erro para o outro, que só sentencia o outro, que só julga o outro e nunca admite os seus erros e os seus pecados. Então, um dos grandes males da hipocrisia é que o hipócrita não enxerga os seus próprios erros. Número 3, a hipocrisia não merece confiança. O hipócrita não merece ser uma pessoa que você tem por ele confiança. O hipócrita não é confiável. Olha o que diz o texto de Provérbios, verso 25, capítulo 25, verso de número 19. Olha o que diz. Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim a confiança numa pessoa desleal. E tem texto que diz, numa pessoa hipócrita. Em tempo de angústia. Uma pessoa hipócrita, você não consegue confiar nessa pessoa. Porque ela é falsa. Ela é mentirosa. Da boca dessa pessoa só sai mentira, só sai falsidade, só sai engano. E é por isso que você não tem confiança numa pessoa hipócrita. Quando você identifica um hipócrita na sua vida, você perde totalmente a confiança nessa pessoa. Porque você sabe que essa pessoa é mentirosa, é falsa. É uma pessoa que só vive enganando e ludibriando os outros. E sentenciando os outros. E condenando os outros. Então você não consegue ter confiança nessa pessoa. Uma pessoa hipócrita, ela não é uma pessoa confiável. Se você for uma pessoa hipócrita, você vai perder a credibilidade diante daqueles que são verdadeiros. Porque eles vão identificar quem você é e vão passar a não confiar mais em você. E você vai perder totalmente a sua comunhão com Deus. Porque Deus não tem parte com o hipócrita.
Deus lança o hipócrita no inferno. Deus retira o hipócrita do reino dele. Então que você possa viver verdade, que você possa anunciar a verdade, que você possa ser verdadeiro, que você possa levar o evangelho da verdade a todos aqueles que estão precisando ouvir a palavra da verdade. Que através da tua vida, a palavra seja proclamada, o evangelho seja anunciado e vidas venham se render a Cristo, em nome do Senhor Jesus. Levante as suas mãos, faça assim com as suas mãos. Receba da parte de Deus. Hoje uma unção poderosa da parte de Deus te alcança. Porque hoje você recebe uma poderosa unção de Deus para fazer com que você consiga viver a verdade. Hoje Deus está dizendo para você, arrependa-se. Então arrependa-se nesse momento de toda hipocrisia na sua vida e receba uma unção de renovo. Receba uma unção de avivamento, receba uma unção nessa hora de poder de Deus para viver a verdade, para pregar a verdade, para anunciar a verdade e ser uma pessoa que anda na verdade. Receba hoje essa unção que desce sobre a tua vida agora e traz renovo, traz restauração e traz avivamento para a tua vida. Receba nessa hora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Porque se até hoje você vivia a hipocrisia, hoje toda hipocrisia na sua vida caiu por terra. Porque essa palavra que foi anunciada trouxe arrependimento ao seu coração, genuíno e verdadeiro. E hoje, com arrependimento no seu coração e pecados confessados, hoje Deus transforma a tua vida e você não vai viver mais uma hipocrisia, mais uma verdade na tua vida. Receba essa palavra para a tua vida em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. O quarto mal que a hipocrisia faz, a hipocrisia contamina e cresce como fermento. Olha o que diz Lucas capítulo 12, verso 1. Visto que milhares de pessoas se aglomeraram, a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos, cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. A hipocrisia, o fermento ele cresce e se espalha. Você quando quer fazer um bolo, quer fazer um pão, você coloca o fermento na massa e a massa cresce, se espalha. Assim é a hipocrisia. A hipocrisia ela cresce, ela se espalha, ela contamina pessoas. A hipocrisia ela faz as pessoas serem contaminadas e viverem uma falsidade, viverem uma hipocrisia na vida delas. Então que hoje você possa entender que a hipocrisia tem que cair por terra. E se existe algum tipo de hipocrisia na sua vida, que você possa confessar isso diante de Deus e pedir arrependimento hoje do seu pecado. Confessar o seu pecado ao Senhor e dizer, Jesus, me ajuda a viver a verdade, andar na verdade, pregar a verdade que liberta, a verdade que salva, a verdade que cura, a verdade que transforma, a verdade que levanta. Me ajuda, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Porque hoje Deus quer trazer uma palavra de avivamento. O verdadeiro avivamento não é você pular, não é você dançar. O verdadeiro avivamento não é você gritar. O verdadeiro avivamento é quando você se arrepende dos seus pecados. É quando você chora pelos seus pecados. É quando você confessa os seus pecados. E é quando você diz, Senhor, que a partir de hoje já não sou eu, mas quem vive. Mas o Senhor possa viver em mim. Isso é o avivamento. Avivamento histórico, quando a gente estuda, é quando o evangelho é pregado e as pessoas se convertem, vão para a rua confessando os seus pecados e se arrependendo dos seus pecados. Isso é avivamento. Felizmente entrou uma cultura destrutiva nas igrejas, dizendo que avivamento é músicas bonitas, é pessoas ficarem pulando, é pessoas ficarem dançando dentro da igreja, gritando. Não, isso não é avivamento, irmãos. Isso não é avivamento. Avivamento é arrependimento, avivamento é conversão, avivamento é confissão de pecados, avivamento é confessar Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Avivamento é salvação. Isso é avivamento. Que você possa ser um agente de avivamento e que você não seja uma pessoa que espalha a hipocrisia e contamina as pessoas com a hipocrisia, que você não seja esse tipo de pessoa, que você seja aquela pessoa que leva o avivamento e que espalha o avivamento
fazendo com que as pessoas se convertam-se dos seus maus caminhos, confessem os seus pecados, verdadeiramente arrependidos pelos seus pecados, e confessem Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, e vivam para a glória de Cristo. Seja um agente de avivamento, receba essa palavra para a tua vida em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você não vai ser um propagador da hipocrisia, você vai ser um agente de avivamento. Receba essa palavra para a tua vida em nome de Jesus, em nome de Jesus. E quinto, não dê ouvidos a ensinos de pessoas hipócritas. O quinto mal, o quinto grande perigo que a hipocrisia faz é não dê ouvidos a ensinos de pessoas hipócritas. Olha o que diz 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 e 2. Olha só. O Espírito afirma claramente nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé. E por que se desviarão? Dando ouvidos a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, que vivem de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Olha como é grave. A Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas se desviariam do evangelho da verdade, que confronta ela nos seus delitos e pecados, e daria ouvidos a ensinos enganadores, a ensinos de demônios. Olha o que diz. Se desviaram da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas, mentirosos. As pessoas se desviariam da verdade, do evangelho da salvação, que confronta ela nos seus delitos e pecados, para dar ouvido a pastores mentirosos, falsos hipócritas, que não pregam o evangelho que confronta o homem nos seus delitos e pecados, mas só sabe falar sobre um falso amor e só sabe falar sobre prosperidade e riqueza, atraindo as pessoas pelo seu belo discurso de prosperidade e não pelo evangelho da verdade, confrontando as pessoas nos seus delitos e pecados. E a Bíblia aqui está dizendo claramente que nos últimos dias isso iria acontecer, é o que a gente mais vê hoje. São falsos pastores e pregadores pregando o evangelho da prosperidade, levando as pessoas para o inferno, porque não confrontam as pessoas nos seus delitos e pecados. E hoje Deus está dizendo, não dê ouvidos a esse tipo de pregação, a esse tipo de pregador, a esse tipo de pastor, não dê ouvidos a isso. Porque aquele que não prega a verdade para você é um hipócrita mentiroso que só quer se aproveitar de você. Dê ouvidos apenas o evangelho da verdade que te confronta nos seus delitos e pecados. Receba essa palavra para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Quem não prega a verdade para você, quem não anuncia a verdade para você, quem não te confronta nos seus delitos e pecados, está apenas querendo se aproveitar de você. Está apenas querendo a lã da ovelha e não pastorear a ovelha e levar a ovelha para o bom caminho, para o caminho de Cristo. Que você não dê ouvidos a pastores e pregadores que não te confrontam nos seus delitos e pecados, que não pregam o evangelho da verdade para você. Que você não dê ouvidos a esse tipo de pessoa. Porque essas pessoas não têm a verdade para pregar para você. Elas estão te enganando, apenas se aproveitando de você. E você está indo para o inferno sem ouvir a verdade, sem ser confrontado com a verdade. E para a gente terminar, o sexto mal, o sexto grande mal, o sexto grande perigo que a hipocrisia gera. Fuja e previna-se contra todo hipócrita. Nós temos que, a sexta grande verdade sobre a respeito da hipocrisia é que nós temos que fugir e se prevenir contra todo hipócrita. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 2, verso 1. Portanto, livrem-se de toda maldade, todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e todo tipo de difamação. Que você não ande com hipócritas, que você não ande com mentirosos, que você não ande com falsos, que você não ande com enganadores, que você não ande com pessoas que só querem se aproveitar de você, que você ande com pessoas verdadeiras, que falam a verdade para você, por mais que ela doa,
por mais que ela fira, mas somente a verdade pode nos libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João capítulo 8, verso 32. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, que você receba essa palavra para a tua vida, que toda hipocrisia na sua vida caia por terra, que você não ande com hipócrita, que você viva a verdade, que você pregue a verdade e que você ande na verdade, porque quem anda na verdade anda com Cristo, porque Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida. Em nome de Jesus, receba essa palavra. E eu quero terminar essa mensagem hoje orando o Pai Nosso com você, e depois eu quero fazer uma oração pela tua vida, amém? Feche seus olhos agora, curva a sua cabeça, coloca a palma da sua mão para cima e ore o Pai Nosso comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino, poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Ainda com seus olhos fechados, a sua cabeça curvada, a palma da sua mão para cima. Senhor, eu quero abençoar cada pessoa, meu Pai, que ficou comigo até o final dessa mensagem. Que sejam ricamente abençoados, meu Pai. Que todo o mal contra a vida dessas pessoas, famílias, ministérios, casamentos, que todo o mal caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor visite, Senhor, meu Deus e meu Pai, a saúde emocional e psicológica dessas pessoas. E que toda depressão, toda tristeza, toda dor, toda angústia, toda síndrome do pânico caia por terra. Senhor, meu Deus e meu Pai, visita agora a saúde física dessas pessoas. Que toda enfermidade física, meu Pai, no corpo, seja no pulmão, seja nos olhos, na cabeça, no sangue, Senhor, meu Deus e meu Pai, nos ossos, nas veias, nas bexigas, Senhor, na bexiga, nas trompas de Falópio, meu Pai. Seja, Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Todo-Poderoso, nos rins, Senhor, no baço, Senhor, meu Deus e meu Pai, na vesícula, Senhor, no pâncreas, Senhor, no coração, aonde existia um tipo de enfermidade, aonde existia, Senhor, meu Deus e meu Pai, uma enfermidade física, que caia por terra agora, em nome do Senhor Jesus. Eu dou uma ordem agora, que toda enfermidade física, toda enfermidade psicológica, pegue agora toda a sua bagagem, pegue agora toda a sua tralha, pega agora tudo que é seu, em nome do Senhor Jesus, sai, em nome do Senhor Jesus, sai, em nome do Senhor Jesus, sai todo o mal nessa hora, em nome de Jesus. Receba a unção de renovo do Senhor sobre a tua vida, renovando a tua vida, avivando a tua vida, restaurando a tua vida, te dando forças para viver o Evangelho, para andar no Evangelho, para proclamar o Evangelho. Receba a unção de Deus sobre a tua vida agora, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu amado irmão, que Deus continue te abençoando rica e abundantemente, que você compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você pode. Você que vai me assistir pelo Instagram, pelo Facebook, que você dê o seu joinha, que você compartilhe, que você faça um comentário. Você que vai me assistir pelo YouTube, que você se inscreva no meu canal, que você dê o seu joinha, que você faça um comentário, que você compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você pode. Você que precisa de um pedido de oração, coloca aí oração no comentário e coloca o seu nome, o nome da pessoa que você quer que receba oração, coloca aí. Você que precisa de um pedido de oração por você, para uma pessoa, é só você botar aí oração, o seu nome, o nome da pessoa, não precisa entrar em detalhes, a gente vai estar curtindo para que você saiba que a gente visualizou o seu pedido de oração e vai estar orando por você, colocando o seu nome e o nome dessa pessoa no nosso caderno de oração e orando com imposição de mãos. Você que está nos assistindo aí, também nos diga de onde você está nos assistindo, se é de Niterói, se é do Rio de Janeiro, se é de algum outro estado, coloca aí para a gente saber e compartilha, meu amado irmão, essa mensagem com o máximo de pessoas que você pode, porque eu sozinho, não consigo fazer nada sozinho, eu preciso da sua ajuda. Nós aqui do canal Evangelho e Salvação, Ministério Leandro Vaso, nós precisamos da sua ajuda. Nos ajude compartilhando essa mensagem com o máximo de pessoas que você pode, para que o Evangelho de Cristo seja anunciado. Ninguém está aqui querendo pregar uma palavra para agradar pessoas. Nós estamos aqui querendo pregar apenas a verdade. Seja um propagador da verdade junto com a gente, nos ajudando a
compartilhar essa mensagem com o máximo de pessoas que você pode. Que Deus continue te abençoando rica e abundantemente. A paz de Cristo.